Eu guardei aquela chave no bolso de dentro do casaco no dia em que entreguei a casa ao meu filho, e ainda me lembro do peso dela contra o peito, fria, como se já soubesse o que ia abrir. Era uma chave reserva, de latão, com a cabeça gasta de tanto eu a ter apertado na mão sem perceber. Naquela manhã, eu pensei que estava a guardar uma chave de carinho, dessas que uma mãe deixa de lado só para o caso de o filho se esquecer da dele e precisar de entrar. Se eu soubesse o que aquela chave ia abrir meses depois, talvez a tivesse deixado cair na ria de Aveiro e tivesse poupado a mim mesma o pior domingo da minha vida. Eu me chamo Benedita Saraiva, tinha 72 anos naquele inverno e morava em Aveiro, no centro de Portugal, naquela cidade de canais e barcos coloridos, onde passei a vida inteira a receber gente de todo o mundo. Era viúva, havia 6 anos. O meu Joaquim tinha partido num fevereiro frio. De repente, sentado na cadeira dele junto à janela, com o jornal aberto no colo e os óculos ainda no nariz. Eu encontrei-o assim, como quem dormiu a meio de uma frase. E desde esse dia eu tinha aprendido a viver com metade de mim de fora de casa, na rua, à espera de quem nunca mais voltava. Deixa eu te contar como é Aveiro, porque a cidade tem tudo a ver com a mulher que eu sou. Chamam-lhe a Veneza de Portugal, e há razão para isso. É uma cidade cortada por canais, onde passam uns barcos compridos e coloridos chamados moliceiros, todos pintados à mão com figuras e ditados, antigamente usados para apanhar o moliço, que é uma erva da ria que servia de adubo, e hoje cheios de turistas a fotografar tudo. Aveiro cheira a maresia e a doce. O doce mais famoso da cidade são os ovos moles, que são uma delícia feita de gema de ovo e açúcar, embrulhada numa hóstia fininha, geralmente em forma de búzio ou de peixinho, em homenagem à ria. As freiras dos conventos é que inventaram aquilo, há séculos, para aproveitar as gemas que sobravam de engomar os hábitos com a clara. Sim, antigamente engomava-se a roupa com clara de ovo, e as freiras, que não desperdiçavam nada, transformaram a sobra em doce. Eu sempre achei essa história à cara de Aveiro. Uma cidade que faz do que sobra a coisa mais doce que tem. E foi isso que eu tentei ser a vida toda, até descobrir que há gente que confunde a tua doçura com fraqueza. Mas eu não vou começar pela morte do Joaquim, porque a minha história não é sobre quem eu perdi. É sobre o que eu quase deixei que me tirassem. E sobre o dia em que descobri que ser boa demais é, muitas vezes, o convite mais educado que a gente faz para que abusem de nós. Deixa eu te contar quem eu fui antes de tudo isto, porque sem isto, nada faz sentido. Eu fui, durante 40 anos, dona de uma pensão. Uma pensão de verdade, daquelas à moda antiga, num prédio de 3 andares perto da Praça do Peixe, com chão de madeira que rangia em sítios certos e janelas que davam para um dos canais. Chamava-se Pensão Saraiva, e era a minha vida. Eu acordava às 5 da manhã para pôr o pão a aquecer, batia os ovos para quem queria pequeno almoço inglês, mudava lençóis, lavava toalhas, escrevia à mão num caderno grosso o nome de cada hóspede, a data de entrada, a data de saída, o número do quarto. Recebi de tudo naquela casa. Recebi padres, recebi pescadores, recebi um casal de holandeses em lua de mel que chorava de tanto rir. Recebi um senhor inglês que ficou 3 semanas só para pintar os barcos da ria numa tela e que, no fim, me deu o quadro de presente. Guardo aquele quadro até hoje, comigo onde quer que eu more. Recebi uma professora de Coimbra que vinha todos os verões e que, ao longo de 20 anos, eu via envelhecer hóspede a hóspede, até que um ano não veio mais. E eu soube, sem ninguém me dizer, o que tinha acontecido. Recebi uma família inteira do Brasil, de São Paulo, que ficou 15 dias e que me ensinou a fazer um pudim que eu faço até hoje e que à mesa do pequeno almoço falava tão alto e ria tão gostoso que os outros hóspedes, todos sérios, acabavam a sorrir sem querer. O calor daquela gente brasileira ficou comigo. Há coisas que um povo tem e que não se compram, e aquele jeito de transformar uma mesa de pequeno almoço numa festa, eu nunca vi igual em mais lado nenhum do mundo. Cada um daqueles hóspedes deixou qualquer coisa em mim, e eu, sem perceber, fui me tornando uma espécie de leitora de gente. 40 anos a abrir a porta a estranhos ensinam uma mulher a saber, no instante em que a pessoa entra, que tipo de hóspede ela vai ser.
pela maneira de pedir a chave, pela maneira de olhar para o quarto, pela maneira de tratar quem serve. Eu acertava quase sempre. Era um dom que a vida me deu de tanto eu praticar. E foi exatamente esse dom que, anos mais tarde, me gritou aos ouvidos que havia coisa errada com a família da minha nora e que eu, teimosa, tola, mãe cega, insistia em não querer ouvir. Vou te explicar uma coisa sobre ter uma pensão em Portugal, porque isto vai pesar mais à frente do que parece agora. Receber hóspedes ali não é coisa que se faça de qualquer maneira. Tem regra, tem lei, tem livro de registro que a gente é obrigada a manter, tem a polícia de fronteiras que pede os dados de quem entra e sai, tem licença de utilização, tem o registro na junta de freguesia. Eu fiz tudo certo durante 40 anos. Cada hóspede que dormiu debaixo do meu teto entrou num papel, com nome e documento, como manda a lei portuguesa. Eu tinha orgulho disso, porque hospedar gente, do jeito certo, é abrir a tua casa ao estranho e ainda assim manter a tua honra de pé. E eu sabia fazer isso melhor do que ninguém naquela rua. Por isso, quando chegar a parte em que alguém transforma uma casa num negócio às escondidas, sem licença, sem papel, sem vergonha, eu quero que você se lembre de que estava a ver aquilo, a mulher que passou a vida a fazer aquilo direito. Eu reconheço uma casa sendo usada do jeito errado, da mesma maneira que um padeiro reconhece pão queimado pelo cheiro, sem precisar de olhar. O meu filho chama-se Rui. Era o meu único filho, a minha cria, o menino que eu carreguei sozinha pela pensão às costas enquanto servia o pequeno almoço de 8 quartos. O Joaquim trabalhava de carpinteiro, saía cedo e voltava tarde, cheirando a serradura e a verniz. E era um homem bom, um homem de poucas palavras e mãos de ouro. Mas a pensão era minha, e o Rui cresceu ali no meio, a brincar nos corredores, a esconder-se debaixo das mesas do refeitório, a roubar torradas da bandeja dos hóspedes. Cresceu rodeado de gente do mundo inteiro, e era o queridinho de todos os hóspedes, que lhe traziam rebuçados de longe e lhe ensinavam palavras nas suas línguas. Aquele menino aprendeu a dizer obrigado em 7 idiomas antes de saber ler. Tinha um sorriso que desarmava qualquer um. E talvez tenha sido esse o problema. Porque quem desarma os outros com um sorriso desde miúdo nunca aprende a precisar de mais nada para se safar na vida. Eu dei tudo àquele menino. Tudo. As minhas horas, o meu cansaço, o meu dinheiro, a minha paciência sem fundo. Tudo o que eu tinha e tudo o que eu não tinha. E talvez esse tenha sido o meu erro maior. Mas a gente só percebe esse tipo de erro quando já é tarde demais para o desfazer. Quando o menino já é homem e o homem já não sabe ficar de pé sem a mãe por baixo a segurá-lo. O Rui cresceu e fez-se um homem doce, mas mole. Tenho de dizer assim, porque é a verdade. E a estas alturas da vida eu já não tenho idade para mentir, nem para mim mesma. Era um rapaz, de quem todos gostavam e em quem ninguém mandava menos do que ele mesmo. Trabalhava com vendas, dessas comissões que num mês enchem e no outro secam, e sempre que secavam era a porta da minha pensão que ele batia. A renda atrasada, a prestação do carro, uma dívida aqui, um aperto ali, e eu, claro, abria a gaveta. Sempre abria a gaveta. Mãe que foi pensão a vida toda, tem sempre uma gaveta para abrir, e tem sempre um filho que aprende cedo onde fica essa gaveta. E aqui, eu preciso de ser honesta sobre a minha parte na coisa, porque seria fácil contar esta história como se eu fosse só vítima, e eu não fui só vítima. Eu fui, durante anos, a fornecedora do problema. Cada vez que o Rui aparecia de cabeça baixa a dizer mãe, é só desta vez, no mês que vem eu devolvo, eu sabia, lá no fundo, que não havia mês que vem, que não havia devolução, que aquilo era um poço sem fundo. Mas eu abria a gaveta na mesma. Sabe por quê? Porque eu não aguentava ver a cara do meu filho murchar. Aquela cara de desânimo dele, dos olhos baixos, era uma coisa que me apertava o peito de um jeito que eu fazia qualquer negócio para a fazer desaparecer. Eu dizia a mim mesma que era amor. Demorei 72 anos a perceber que muita coisa que a gente chama de amor é, na verdade, a nossa própria incapacidade de aguentar o desconforto de ver quem amamos sofrer um bocadinho. E é desse não aguentar, todo nosso, que nascem os filhos que nunca crescem. Reparem nisto,
porque é a raiz de tudo o que veio depois. Um filho mole não nasce mole. É feito mole, devagarinho, por uma mãe que diz sim quando devia dizer não, vez após vez, com a melhor das intenções e o pior dos resultados. Aos 41 anos, o Rui era casado com a Sandra havia 10 anos. E aqui eu preciso de respirar fundo antes de falar, porque a Sandra é uma daquelas pessoas de quem é difícil dizer mal sem parecer sogra invejosa, e eu nunca quis ser essa figura. A Sandra tinha 38 anos, era bonita de um jeito arrumado, sempre com a roupa a condizer, sempre com o sorriso na medida certa. Educada, cordial e fria como o mármore da entrada da minha pensão num dia de janeiro. Nunca me tratou mal à frente dos outros. Nunca levantou a voz. Mas havia nela uma coisa que eu sentia e não sabia nomear, uma espécie de cálculo por trás de cada gentileza, como quem soma a conta enquanto sorri. Eu achava que era impressão minha. Eu, que passei 40 anos a ler gente pelo modo como pediam a chave do quarto, achei que era impressão minha. Que tola! Vou dar-te um exemplo, para entenderes o tipo de mulher que era a Sandra. Num Natal, eu tinha dado a cada um deles um presente, e ao Rui calhou uma camisola que eu tinha demorado semanas a tricotar, daquelas de lã grossa, feita ponto a ponto, com o frio da ria nos dedos. A Sandra pegou na camisola, olhou para a etiqueta de dentro, viu que era feita à mão e disse, com aquele sorriso: "Ai, que querido! Feito em casa! Hoje em dia, já quase ninguém tem tempo para estas coisas. Feito em casa, como quem diz, coisa de pobre." E eu sorri de volta, porque é o que se faz. Mas guardei aquela frase. Aquela mulher tinha um talento especial para te baixar, mantendo a voz doce. Era uma artista do desprezo educado. E eu, que devia ter lido o aviso ali, naquele Natal, preferi achar que tinha entendido mal. Olha o que não foi dito. O perigo, muitas vezes, não está em quem te grita na cara, está em quem te sorri enquanto te mede. Eles não tinham filhos, e isso, de certa forma, deixava tudo mais nu, porque não havia neto para amaciar as arestas, não havia uma criança a quem eu pudesse agarrar-me como desculpa para aguentar o que viesse. Era só eu, o Rui e a Sandra, 3 adultos numa mesa. E a verdade entre nós, quando finalmente apareceu, apareceu sem nada por cima para a suavizar. Agora preciso de te apresentar os pais da Sandra, porque foram eles, no fim, que protagonizaram o pior daquela história. Chamavam-se Lourdes e Fernando Pinto. Eram reformados, viviam de uma pensão modesta numa casa arrendada em Ilhavo, ali ao lado de Aveiro, e tinham com a vida uma relação de queixa permanente dessas pessoas que acham que o mundo lhes deve qualquer coisa e que nunca chegou à fatura. A Lourdes era a força da casa. Uma mulher de voz alta, mãos rápidas, olhos que mediam tudo o que entrava num cômodo, móveis, joias, tamanho de sala, qualidade do tecido das cortinas. O Fernando era o oposto, um homem encolhido, de poucas palavras, que seguia a mulher como sombra segue corpo. Onde a Lourdes ia, o Fernando ia atrás, e o que a Lourdes decidia, o Fernando assinava por baixo, sem ler. Eu sempre os achei interessados demais no que era meu. Não sei explicar bem. Era a maneira como a Lourdes olhava para a minha pensão quando vinha visitar, como quem avalia, como quem calcula quanto aquilo rendia, como quem já estava a fazer contas de uma herança que não lhe pertencia. Uma vez, numa dessas visitas, eu apanhei-a no corredor da pensão, a contar as portas dos quartos com o dedo, baixinho. 1, 2, 3, 4, como quem soma camas, como quem calcula a ocupação. Quando deu por mim, sorriu e disse que estava só a admirar a casa. Que casa tão bem conservada, Dona Benedita. Mas eu vi o dedo a contar. Eu, que contei aquelas portas a vida toda, conheço o gesto de quem conta portas com ganância nos olhos. Outra vez, ao jantar, o Fernando, que quase nunca falava, soltou, do nada, que uma pensão daquelas, bem localizada, devia valer um bom dinheiro nos dias de hoje, com o turismo como estava. E a Lourdes deu-lhe um olhar rápido, de quem manda calar, e mudou de assunto. Mas o assunto tinha sido dito. Aquela gente, a minha mesa, a comer da minha comida, já estava a avaliar o que era meu. Eu reparava, mas calava. Sempre calei. E o silêncio. Eu aprendi tarde demais.
É o terreno mais fértil que existe para a ganância dos outros crescer à vontade. Foi numa noite de outono, daquelas em que a umidade da ria entra pelos ossos, que eu tomei a decisão que mudou tudo. Os 10 anos de casamento do Rui e da Sandra estavam a chegar, e eu fiquei a pensar no que lhes podia dar. Eu tinha dinheiro guardado, e não era pouco. 40 anos de pensão, com o Joaquim a fazer móveis por encomenda nas horas vagas, dá um pé de meia respeitável quando se vive com pouco e se guarda com juízo. Cada euro daquela conta tinha cheiro de café da manhã servido a estranhos, de lençol passado a ferro às 6 da manhã, de serradura no avental do meu marido. Era dinheiro suado, dinheiro honesto, dinheiro que eu nunca tinha gasto comigo. E eu decidi que ia gastá-lo no meu filho. Para você entender o que era aquele dinheiro, deixa eu te traduzir em coisas reais, porque número solto não diz nada a ninguém. Aquele dinheiro eram 40 invernos a levantar-me às 5 da manhã, com o corpo a doer, para acender o forno antes de os hóspedes acordarem. Eram milhares de lençóis lavados à mão antes de eu ter máquina, e depois mais milhares na máquina. Eram as minhas férias que eu nunca tirei, porque pensão não fecha, pensão não tira férias. Quem tem pensão é escrava boa de um negócio que ama. Eram os sapatos que eu não comprei, os vestidos que eu remendei em vez de trocar, os restaurantes a que eu não fui porque tinha hóspedes para servir em casa. Cada euro daquela conta era um bocadinho de vida que eu não vivi para o guardar. E eu ia entregar tudo aquilo, de uma vez, com as 2 mãos abertas, ao meu único filho. Era a coisa mais bonita e mais perigosa que uma mãe pode fazer, e eu fiz as duas ao mesmo tempo, sem ver o perigo, cega de amor. Não queria dar-lhe um jantar, nem uma viagem, nem um relógio que se perde na gaveta. Queria dar-lhe uma coisa que ficasse. Uma casa de verdade, com paredes e teto e chão, onde ele pudesse envelhecer com tranquilidade que eu nunca tive. Foi a coisa mais bonita e mais burra que eu fiz na vida. As duas coisas ao mesmo tempo. E ainda hoje não sei se me arrependo, porque foi essa burrice que me ensinou tudo o que eu precisava de saber. Procurei durante semanas, e encontrei. Era um palheiro restaurado na Costa Nova, ali pertinho de Aveiro, à beira da ria. Deixa eu te contar como é a Costa Nova, porque sem isso você não vai entender o tamanho do presente. A Costa Nova é uma língua de terra entre a ria e o mar, e é famosa pelos palheiros, que são umas casas de madeira pintadas às riscas, riscas largas, vermelhas e brancas, verdes e brancas, azuis e brancas, antigas casas de pescadores que hoje valem fortunas. Naquela época, há mais de um século, eram casas onde os pescadores guardavam as redes e o peixe seco e os apetrechos da faina. As riscas, dizem, eram para os pescadores reconhecerem a sua casa de longe, ainda do mar, no meio do nevoeiro da costa. Cada família pintava a sua de uma cor, e assim, quando voltavam da pesca cansados e cegos de sal, sabiam para onde remar. Hoje, um palheiro restaurado à beira da ria, com vista para a água, é das coisas mais caras e mais cobiçadas de toda aquela costa. Gente de Lisboa, gente do estrangeiro, todos querem um. E eu comprei um. As riscas vermelhas e brancas, com uma varanda de madeira virada para a ria, onde ao fim da tarde a água ficava cor de cobre e os barcos passavam devagar rumo à casa, guiados, ainda hoje, pelas riscas das suas cores. Era o tipo de casa com que o Joaquim sonhava. Ele falava nisso às vezes, à noite, depois do jantar, com aquela voz de quem sabe que é sonho. Um dia compramos um palheiro na Costa Nova, Benedita, e morremos a ver o sol cair na ria. Ele morreu antes, mas eu comprei. Comprei pelo Rui, e comprei um bocadinho pelo Joaquim também, para honrar uma promessa que a vida não nos deixou cumprir juntos. Antes de fechar negócio, levei o Rui e a Sandra a ver a casa, claro. E a Sandra fez questão de levar os pais, só para verem, disse ela. E foi nessa visita que aconteceu o primeiro arrepio, o primeiro sinal que eu vi, e que, mais uma vez, escolhi não ver. Enquanto eu mostrava a casa ao Rui, com o coração cheio, a Lourdes andava pelos quartos com um ar que não era de quem admira a casa do genro, era de quem inspeciona um investimento. Via parar no quarto maior, abrir os braços de ponta a ponta como quem mede o espaço, e dizer para a Sandra, baixinho,
mas não tão baixinho que eu não ouvisse. Aqui cabem 2 camas de casal à vontade, e ali no outro mais 2. Cabem 2 camas de casal, numa casa de morada. Para que é que alguém conta quantas camas de casal cabem numa casa onde vai morar um casal sem filhos? Eu ouvi aquilo e gelei por dentro, mas sorri por fora e continuei a mostrar a varanda ao Rui, porque eu não queria ver. A gente, quando ama, tem um talento enorme para não ver o que tem mesmo à frente dos olhos. Eu hospedei gente a vida inteira. Sei reconhecer quem está a contar camas para alugar. Só não quis acreditar no que os meus olhos viram naquele quarto. E foi quando fui tratar dos papéis que aconteceu, a primeira coisa que, sem eu saber, me ia salvar. Eu fui ao cartório, ao notário, para tratar da transmissão da casa para o nome do Rui e da Sandra. Mas vou te confessar uma coisa sobre mim. Uma mania velha que carrego desde os tempos da pensão. Eu nunca, em 40 anos, assinei um papel com pressa. Nunca. Hóspede que chegava de noite e queria entrar sem preencher a ficha. Esperava. Fornecedor que trazia o contrato já preenchido para eu assinar ali, na hora, ouvia de mim que eu lia em casa e respondia no dia seguinte. Papel assinado às pressas, eu aprendi cedo. É dívida no escuro. A minha mãe dizia isso. E a minha mãe, que Deus a tenha, nunca se enganou numa só vez na vida sobre dinheiro. Então, quando o notário pôs o papel à minha frente, aquele papel que passava a casa definitivamente para o nome dos dois, eu olhei para ele. E qualquer coisa dentro de mim travou. Não era desconfiança consciente. Era só a velha mania. Eu disse: "Hoje não, doutor. Hoje estou cansada. Não tenho a cabeça para assinaturas. Deixe-me levar para ler com calma." O notário, um homem paciente, disse que estava bem, que ficava tudo como estava até eu voltar, que a casa permanecia registrada no meu nome enquanto eu não assinasse a transmissão. E eu peguei na pasta, levei para casa e guardei na gaveta da cômoda do meu quarto, debaixo de uma toalha bordada. Deixa eu te explicar uma coisa sobre como funciona dar uma casa a alguém em Portugal, porque foi exatamente neste detalhe que toda a minha história se decidiu, sem eu saber. Aqui, quando uma pessoa quer dar um imóvel a outra, faz-se uma escritura de doação, que é um documento feito perante o notário, e essa escritura tem depois de ser registrada na Conservatória do Registro Predial, que é o sítio onde fica anotado, oficialmente, de quem é cada casa do país. Enquanto essa escritura não é assinada e registrada, a casa continua a ser, perante a lei, de quem a comprou. Não interessa quem mora lá, não interessa quem tem a chave, não interessa quem fez a festa de inauguração. O que vale é o nome no registro. No Brasil é parecido. Também não basta a vontade nem a entrega das chaves. É preciso escritura e registro no cartório de registro de imóveis para a casa mudar de dono de verdade. Nisto, os dois países são irmãos. E essa irmandade, esse pormenor chato de papel que tanta gente acha burocracia inútil, foi o que me salvou. Mas naquele dia, eu não pensei em nada disto. Eu só estava cansada e com a velha mania. Guardei a pasta na gaveta, debaixo da toalha bordada, e deixei o assunto para depois. E o depois nunca chegou. Esqueci-me daquele papel como quem esquece um guarda-chuva num dia de sol. A vida andou, o aniversário de casamento chegou, e eu nunca mais voltei ao notário para assinar. Aquela assinatura que eu não fiz. Guarda essa frase. Eu só me lembrei dela muito, muito mais tarde, num momento em que ela passou de papel esquecido à tábua de salvação. Mas naquele dia, eu juro, eu nem pensei mais nisso. Chegou o dia da inauguração. Eu organizei tudo. Fiz questão de levar comida da minha mão, porque pensão nenhuma desaprende a alimentar gente, e eu queria que aquela casa começasse a vida dela com o cheiro da minha cozinha. Levei ovos moles de aveiro numas caixinhas, levei broa, levei um bacalhau com natas numa travessa enrolada em panos para não esfriar. Cheguei cedo, com a chave da minha cópia no bolso, o coração leve, a achar que estava a entrar no dia mais feliz dos últimos anos. E os pais da Sandra já lá estavam. Eu estranhei na hora, mas engoli. A Lourdes abriu-me a porta da casa que eu tinha comprado, como se a porta fosse dela, e disse com aquele sorriso fino: "Ah, é a senhora Benedita. Entre, entre. Viemos mais cedo para ajudar a preparar."
ajudar a preparar. Na casa que eu paguei, a receber-me à porta como se a anfitriã fosse ela e a visita fosse eu. Olha o detalhe. Não deixe passar isso. Quem abre a porta de uma casa é quem se sente dono dela. E a Lourdes abriu-me a porta da casa do meu filho com a naturalidade de quem já tinha dormido ali muitas noites. Reparem na linguagem do corpo dela, porque o corpo nunca mente. Ela não se afastou para me deixar passar, como faz quem recebe uma visita. Ela ficou no meio do vão da porta e eu é que tive de me encolher de lado para entrar, na minha própria casa. Quem manda numa casa é quem ocupa o centro das passagens e obriga os outros a desviar-se. Eu sabia disso de cor, dos meus 40 anos de pensão. Mas naquele dia, preferi achar que era só falta de jeito da Lourdes. Entrei. A casa estava linda, é verdade. O Rui veio abraçar-me, emocionado, com os olhos úmidos, e por um instante eu esqueci o arrepio da porta. A Sandra agradeceu-me com um beijo seco em cada face e um obrigada, Dona Benedita, que tinha a temperatura de uma pedra. Mas o Rui estava feliz, e a felicidade do meu filho sempre foi o suficiente para eu engolir qualquer coisa. Ele levou-me pela casa toda, a mostrar-me cada divisão como se eu não a conhecesse, e em cada quarto dizia: Mãe, olha que maravilha! Mãe, nunca pensei ter uma casa assim, e eu derretia-me. Porque ver aquele homem grande comovido como menino era o pagamento de cada lençol que eu lavei na vida. Pus a comida na cozinha. E foi aí que vi a Lourdes a fazer uma coisa que me ficou atravessada na garganta o resto do dia. Ela pegou nas minhas caixinhas de ovos moles, abriu-as, pôs os doces numa travessa da casa e começou a oferecê-los aos convidados, andando pela sala, como se os tivesse feito ela. Provem, provem, dizia, estão deliciosos. Fui buscá-los esta manhã à melhor confeitaria de Aveiro. Fui buscá-los esta manhã, os meus ovos moles, comprados com o meu dinheiro, na casa que eu comprei, oferecidos pela mãe da minha nora aos convidados como se fossem dádiva dela, com direito à mentira por cima. E desfilava com a travessa de um convidado para o outro, com a pose de quem recebe um prêmio, o queixo no ar, como se em vez de doces alheios, levasse nas mãos uma medalha de mérito. Eu fiquei à porta da cozinha a ver aquilo e senti uma coisa que não soube nomear na hora. Hoje sei. Era a primeira pedra de um muro que estava a ser levantado para me deixar do lado de fora. A certa altura, no meio do almoço, a Lourdes levantou-se, foi até a janela da sala, abriu os braços para a vista da ria e disse, alto, para todos ouvirem: Ai, isto aqui dava um alojamento turístico em cheio. Imaginem o que não se cobrava por noite, com esta vista. E riu. E todos riram. Daquele riso amarelo de quem não sabe se a frase é piada ou plano. Eu não ri. Eu, que passei 40 anos a saber exatamente quanto se cobra por noite por uma vista, não ri. Porque eu conheço aquele tom. Aquele não era o tom de quem brinca, era o tom de quem já fez a conta. Antes de ir embora, deixei a minha chave reserva pendurada num prego ao lado da porta da cozinha. Disse ao Rui: Deixo aqui a minha cópia, filho, para qualquer emergência. Se precisares de mim, é só ligar que eu venho. Foi um gesto de mãe, puro. E enquanto eu pendurava a chave naquele prego, eu vi, pelo canto do olho, a Lourdes a olhar para o prego, a registrar exatamente onde a chave ficava. Eu vi, e não dei importância. Hoje, sei que aquela mulher guardou a localização daquela chave do mesmo jeito que um ladrão guarda a planta de um cofre. Voltei para Aveiro naquela tarde, com o coração ainda meio leve, a tentar convencer-me de que era tudo impressão minha, de que a Lourdes era só uma mulher exagerada, de que a Sandra era só fria de temperamento, de que o meu Rui estava feliz e era isso que importava. Eu queria tanto que fosse verdade. A gente, quando ama, mente para si mesma com uma facilidade que assusta. As semanas que se seguiram foram de um silêncio estranho. O Rui, que sempre me ligava, começou a ligar menos. As mensagens ficaram curtas. Está tudo bem, mãe. Depois falamos. Mãe. Agora não posso, mãe. Eu ligava e ia ter com a caixa de mensagens. Mandava mensagem e via o sinalzinho de lida ficar lá horas sem resposta. Uma mãe sente essas coisas.
A gente sente o filho a afastar-se do mesmo jeito que sente a chuva chegar, antes de ela cair, por uma mudança no ar que não se explica. Tentei convencer-me de mil maneiras de que era normal. Casa nova dá trabalho, dizia eu para mim mesma. Estão na fase de arrumar tudo, de se habituar. O Rui sempre foi de sumir um bocado quando está atarefado. Eu inventava desculpas para o meu próprio filho, com a criatividade de quem não quer enxergar. Mas o coração, esse, não se deixava enganar. À noite, deitada na cama grande onde já só durmo de um lado, eu olhava para o teto e sentia que havia uma parede a crescer entre mim e o Rui, tijolo a tijolo, e que eu não estava do lado de dentro dela. E então, aconteceu a coisa que me gelou o sangue. Eu estava em casa, à noite, no computador, a ver umas fotografias antigas, quando, não sei bem como, caí numa página de aluguer de casas de férias. Dessas plataformas onde se aluga casa por noite, para turistas. E lá, no meio dos anúncios da zona de Aveiro, estava uma casa que eu conhecia. Eu conhecia aquela sala. Eu conhecia aquela varanda virada para a ria. Eu conhecia aquelas cortinas, porque fui eu que as escolhi, numa loja do centro de Aveiro, numa tarde inteira de indecisão entre o creme e o cor de areia, até me decidir pelo cor de areia. Era o palheiro. Era a casa que eu tinha dado ao meu filho, anunciada como casa de férias para turistas, com fotografias tiradas por dentro, a mostrar os quartos, a cozinha, a vista. Casa encantadora na Costa Nova, dizia o anúncio. Ideal para férias em família. Disponível para reservas o ano inteiro. Eu reconheci as minhas cortinas no anúncio antes de reconhecer qualquer outra coisa. Foi assim que eu soube, antes de qualquer pessoa me dizer uma única palavra, que tinham transformado o presente do meu filho num negócio às escondidas. E pior, num negócio sem licença nenhuma. Porque eu sabia, melhor do que ninguém naquela cidade, que para alugar uma casa àquela gente era preciso licença, registro, número de alojamento local e que aquilo, montado às pressas daquela maneira, não tinha papel nenhum por trás. Era ilegal de ponta a ponta. E eu sabia disso porque tinha passado a vida a fazer o contrário, a cumprir cada regra, a pagar cada taxa, a registrar cada hóspede. Fiquei muito tempo a olhar para aquele ecrã, para as minhas cortinas cor de areia iluminadas pela luz da ria que eu conhecia de cor, e senti uma coisa estranha, que não era só raiva, era luto. Era como ver o caixão de um sonho. Eu tinha comprado aquela casa para ser o ninho do meu filho, e tinham-na transformado numa loja. O amor que eu pus em cada tábua daquele chão, transformado em mercadoria, em diária, em reserva online. Fechei o computador. Fiquei muito quieta na cadeira, no escuro da minha sala, com o quadro dos barcos do inglês a olhar para mim da parede. E decidi que ia lá, no domingo. De surpresa. Tinha de ver com os meus próprios olhos. No domingo de manhã, antes de sair, eu fiz uma coisa de mãe que ainda hoje me dói lembrar. Comprei ovos moles frescos e cortei um ramo de hortênsias do meu quintal, daquelas azuis e cor-de-rosa que o Joaquim plantou e que continuam a dar flores todos os anos, teimosas, como se ele ainda andasse por ali a cuidar delas. Embrulhei as hortênsias num papel, peguei nas caixinhas de doce e fui. Levei flores e doces para a casa do meu filho. Eu devia ter levado um espelho, para eles se verem por dentro. Mas eu levei flores, porque mãe é assim. Mãe leva flores até para o velório dos próprios sonhos. Cheguei à Costa Nova por volta do meio-dia. O sol estava pálido, daquele inverno do litoral português que não é frio de neve, mas é frio de umidade, um frio que se mete nos ossos e não sai, que entra pela gola do casaco e fica. A ria estava parada, cor de chumbo, e havia poucas pessoas na rua, só um ou outro a passear o cão, gente embrulhada em cachecóis. Estacionei o carro um pouco antes da casa, sem saber bem por quê. Talvez já soubesse. Lá no fundo, que ia precisar de um momento sozinha antes de entrar. Fiquei ali parada uns segundos, com as mãos no volante, a olhar para a casa das riscas vermelhas e brancas ao longe, e o coração a bater de um jeito esquisito, descompassado, como bate quando a gente pressente uma coisa má, sem conseguir nomeá-la. Saí do carro. Caminhei até a porta com as flores num braço e os doces no outro, devagar, sentindo a areia fofa debaixo dos sapatos. E reparei numa coisa logo,
antes mesmo de bater, antes mesmo de chegar à porta. Havia roupa estendida na varanda, roupa de homem. Camisas grandes, calças de fato de treino, meias penduradas num estendal que eu nunca tinha posto ali. Roupa que não era do Rui, que sempre foi magro e vestia coisas justas. E havia, encostada à parede de fora, ao lado dos caixotes do lixo, uma coisa que me parou o coração no peito de vez. Era a caixa de ferramentas do Joaquim. Eu vou te explicar o que era aquela caixa, porque sem isso, você não entende o tamanho do que eu senti. Era uma caixa de madeira que o próprio Joaquim tinha feito. Com as mãos dele, num domingo, havia uns 30 anos. Tinha as iniciais dele gravadas a canivete na tampa, J.S., Joaquim Saraiva. Lá dentro estavam as ferramentas com que ele fez metade dos móveis daquela cidade, os formões, as plenas, o martelo de cabo de madeira que ele alisava com a palma da mão quando estava a pensar. Quando o Joaquim morreu, eu não consegui dar aquela caixa a ninguém. Mas quando dei a casa ao Rui, levei a caixa para lá. Disse-lhe: filho, eram do teu pai, agora são tuas, guarda-as bem. Era a coisa mais minha e mais do Joaquim que existia no mundo. E estava na rua, ao lado do lixo, à espera de ser levada com o entulho. As ferramentas do meu marido morto, postas fora como tralha, por gente que nunca o conheceu, que nunca lhe apertou a mão, que nunca comeu da comida que aquelas mãos sustentaram. Eu fiquei a olhar para aquela caixa um tempo que não sei medir. As flores tremiam-me no braço, e foi olhando para aquela caixa, e não para a casa, que eu senti uma coisa morrer dentro de mim e outra nascer. Morreu a mãe que perdoa tudo. Nasceu a mulher que eu tinha sido antes de ser só mãe, a dona de pensão que durante 40 anos olhou homens grandes nos olhos e disse não quando tinha de dizer não. Bati a porta. Foi a Lourdes que abriu. Claro que foi a Lourdes. Estava de avental. Um avental que eu reconheci, porque era um dos aventais que eu deixei na cozinha da casa quando a equipei. O meu avental, com um bordadinho de flores na barra que eu mesma tinha feito numas noites de inverno. Ela olhou para mim de cima a baixo, com aquele sorriso fino que eu já conhecia, e não me convidou a entrar. Ficou na porta, a barrar-me a passagem, na casa que eu comprei, com o meu avental no corpo. Atrás dela, eu via a sala. E a sala tinha mudado. As fotografias na parede já não eram do Rui e da Sandra. Eram fotografias da Lourdes e do Fernando, retratos antigos deles, o casamento deles em moldura dourada, os netos deles que não eram meus netos, uma fotografia grande de uma festa de família, onde eu não reconhecia uma única cara. A minha casa, a casa do meu filho, estava decorada com a vida de outra família, como se a vida do Rui tivesse sido apagada da parede e substituída. E na cozinha, ao fundo, eu vi o Fernando sentado à mesa, de pantufas, de roupão, a ler o jornal, com uma chávena de café ao lado, instalado, à vontade, com a postura de quem está naquela cadeira há anos e ali vai morrer. Perguntei pelo Rui. A minha voz saiu mais firme do que eu esperava. A Lourdes disse que ele estava lá dentro, com um desdém na voz, como quem informa onde está o empregado. Chamei. Rui. O Rui apareceu ao fundo do corredor e, quando me viu, parou. Parou como criança apanhada a fazer o que não devia. Baixou os olhos. O meu filho, um homem de 41 anos, baixou os olhos para o chão à minha frente e não conseguiu dizer uma palavra. Reparem nele, porque a cena do Rui ali, parado, de olhos no chão, é o retrato de tudo o que eu fiz de errado como mãe. Aquele homem não era mau. Aquele homem só não sabia ficar de pé. E não sabia porque eu nunca o deixei aprender, porque cada vez que a vida o ia obrigar a aprender, lá estava eu, com a gaveta aberta, a poupá-lo da lição. E agora ele estava ali, incapaz de defender a própria mãe, incapaz até de olhar para ela, esmagado por uma mulher e uma sogra, porque nunca ninguém lhe ensinou que um homem se põe à frente de quem ama. Perguntei outra vez, agora para ele, direto, com a voz a tremer só um bocadinho. Rui, o que é que se passa nesta casa? Por que é que estão aqui os pais da Sandra a viver? Por que é que as ferramentas do teu pai estão na rua, ao lado do lixo? E o Rui não respondeu. Abriu a boca, fechou-a, olhou de relance para a sogra, como quem pede licença para existir, e calou-se.
Quem respondeu foi a Lourdes. Ela deu um passo à frente e eu vi o corpo dela mudar. Os ombros endireitaram-se, o queixo subiu, as mãos, aquelas mãos rápidas, vieram cruzar-se por cima do meu avental, num gesto de quem se planta no chão. Era a postura de quem ensaiou, de quem esperou por aquele momento, de quem ia finalmente dizer em voz alta o que andava a saborear em silêncio havia semanas. E disse-me, com uma calma arrepiante, pausando cada palavra para que nenhuma se perdesse: "Pode ir-se embora, Dona Benedita. Esta casa agora é nossa. Esta casa agora é nossa." As palavras ficaram a pairar no ar frio da varanda como fumo que não se dissipa. Por trás dela, na cozinha, o Fernando nem levantou os olhos do jornal. O Rui continuou de cabeça baixa. E eu fiquei ali, no degrau de fora, com as hortênsias do Joaquim num braço e as caixinhas de ovos moles no outro, a olhar para aquela mulher de avental emprestado, a expulsar-me da minha própria casa. Eu não gritei. Há quem espere que uma mãe grite num momento desses, que chore, que se atire, que faça escândalo à porta para os vizinhos ouvirem. Eu não fiz nada disso. 40 anos de pensão ensinam uma mulher a não perder a compostura à frente de quem quer vê-la perder. Eu já tinha tirado da rua hóspedes bêbados, sem levantar a voz. Já tinha enfrentado fornecedores que me queriam enganar sem perder a calma. Já tinha enterrado o homem da minha vida de cabeça erguida. Não ia ser a Lourdes, de avental roubado, a fazer-me gritar. Eu olhei para a Lourdes, devagar. Depois olhei para o Rui, ainda de olhos no chão. Depois olhei, por cima do ombro dela, para o Fernando de pantufas na minha cozinha. E por fim baixei os olhos para o que eu tinha nos braços, as hortênsias azuis e cor-de-rosa do Joaquim e as caixinhas de doce. E percebi como aquilo era ridículo e ao mesmo tempo como aquilo era a minha vida inteira. Eu ali, à porta, com flores e doces nas mãos, a oferecer carinho a quem me preparava uma cilada. A história de uma mãe num só quadro. Pousei as caixinhas de ovos moles no parapeito da janela, com cuidado, devagar, como quem pousa uma coisa que ainda merece respeito, mesmo quando ninguém ali à volta o merecia. E respirei fundo, daquele fundo que vem lá de baixo, dos pés, e que enche uma pessoa de uma calma que assusta. Naquele instante, eu tinha duas escolhas à minha frente, e vi as duas com uma clareza que só a dor traz. Podia chorar ali, deixar que aquela mulher me visse desmoronar, dar-lhe o espetáculo que ela claramente esperava e que ia saborear durante anos. Ou podia lembrar-me de uma coisa que todos eles, naquela casa, tinham esquecido por completo. Uma coisa que estava guardada numa gaveta, em Aveiro, debaixo de uma toalha bordada. Eu escolhi a segunda. Mas antes de te contar o que eu fiz, deixa eu te contar o que saiu daquela porta nos minutos seguintes, porque a Lourdes, como toda a gente que se acha vencedora cedo demais, não conseguiu segurar a língua. Gente gananciosa tem essa fraqueza. Quando pensa que ganhou, fala. Fala demais. E foi a falar demais que ela me entregou, de graça, tudo o que eu precisava de saber. Eu perguntei, muito calma, só para a fazer falar. E o meu filho, sabe disto? A Lourdes soltou uma risada curta, dessas que doem mais do que um insulto. O seu filho, Dona Benedita, faz o que a Sandra manda. E a Sandra é minha filha. A casa vai passar para o nome dela, depois logo se vê, e nós ficamos aqui, que já não estamos em idade de andar a pagar renda em Ilhavo. A senhora deu a casa, está dada, agora é conosco. Olha a cara de pau. Não é descuido, é escolha. Aquela mulher estava a confessar-me na minha cara todo o plano. Fazer o Rui passar a casa para a Sandra, instalar os sogros de Borla, e ainda por cima, eu já sabia das cortinas no anúncio, explorar a casa como alojamento turístico ilegal para encher os bolsos. 3 crimes num só fôlego, ditos com a tranquilidade de quem oferece um café. E então, ela rematou com a frase que, sem ela saber, foi a pá de terra na própria cova. Olhou para mim, de alto a baixo, e disse: "A senhora já está velha. Para que é que precisa de uma casa na ria? Vá descansar, Dona Benedita. Deixe a vida para quem ainda a sabe aproveitar. Para que é que eu precisava de uma casa na ria?" Guardem essa pergunta, porque a resposta a ela é toda esta história. Eu pousei as hortênsias ao lado dos ovos moles, no parapeito,
e fiz a única coisa que me importava fazer naquele momento, antes de qualquer palavra. Desci os degraus, devagar, fui até ao lado dos caixotes do lixo e peguei na caixa de ferramentas do Joaquim. Limpei com a mão a poeira que se tinha juntado na tampa, passei o dedo por cima das iniciais gravadas a canivete, JS, e levantei-a com as duas mãos, que já não são mãos de moça. O peso dela puxou-me os ombros para baixo. Aquela caixa sempre foi pesada. O Joaquim fê-la, de madeira maciça porque dizia que ferramenta boa merece caixa que dure mais que o dono. E durou. Durou mais que ele. Eu encostei-a ao peito, como quem pega num filho pequeno ao colo, e voltei a subir os degraus com ela nos braços, um degrau de cada vez, sem pressa nenhuma. A Lourdes franziu a cara, sem perceber o que eu estava a fazer. O Fernando levantou finalmente os olhos do jornal. O Rui, esse, olhou para mim e os olhos dele encheram-se de água quando viu o que eu tinha nos braços. Ele sabia o que era aquela caixa. Ele cresceu a ver o pai a alisar aquele martelo de cabo de madeira com a palma da mão nas tardes de domingo. Ele sabia que cada uma daquelas ferramentas tinha tocado a vida dele de alguma forma, que com elas o pai tinha feito o berço onde ele dormiu, a cadeira onde ele aprendeu a sentar-se, a cama onde ele ainda dormia, e tinha deixado que as pusessem na rua. E foi aí, com a caixa do Joaquim encostada ao peito, que eu disse a única coisa que precisava de ser dita. Falei baixo. Não precisei de levantar a voz, porque há frases que não precisam de volume, precisam só de verdade por baixo delas. Olhei a Lourdes nos olhos, bem fundo, e disse: fiquem com a casa. Eu recebi reis e mendigos debaixo do meu teto durante 40 anos, minha senhora, e há uma coisa que eu aprendi a fazer melhor do que respirar. Reconhecer, num piscar de olhos, quem entra numa casa para morar e quem entra numa casa para a roubar. A senhora e a sua família entraram para roubar. Não fazem a mínima ideia do que acabaram de ocupar. Mas vão fazer. Vão fazer ideia muito em breve, e vão fazê-la sozinhos. A Lourdes abriu a boca para responder, com certeza para soltar mais um veneno daqueles dela. Mas eu não lhe dei o gosto de esperar pela resposta. Virei costas. Desci os degraus com a caixa de ferramentas nos braços, atravessei o caminho de areia até ao carro, devagar, de cabeça erguida, e não olhei para trás uma única vez. Atrás de mim, ouvi a Lourdes recompor-se do espanto e rir, e dizer qualquer coisa ao Fernando sobre a velha maluca que veio buscar uma caixa de tralha velha. Ouvi-os rir, os dois. Riram-se de mim, à porta da casa que eu paguei, enquanto eu me afastava com as mãos a tremer e a caixa a pesar-me nos braços, como toda a minha vida ali junta. Deixem-nos rir. Gravem esse instante, porque ele é tudo. Eles riam-se de uma mulher que ia embora de mãos vazias, julgavam eles, e não perceberam, nenhum deles, que aquela mulher levava nos braços a única coisa que importava, e que tinha guardada, numa gaveta em Aveiro, debaixo de uma toalha bordada, a chave de tudo. Eles tinham uma casa emprestada sem saber que era emprestada. Eu tinha a verdade, e a verdade, quando é paciente, é a coisa mais paciente do mundo. Espera o tempo que for preciso, e nunca, nunca falha a hora de chegar. Pus a caixa do Joaquim no banco do carro, ao meu lado, com o cinto de segurança por cima dela, juro que pus, e só então me permiti chorar. Chorei o caminho todo de volta a Aveiro, mas não eram lágrimas de derrota, eram lágrimas de quem acabou de acordar de um sono longo demais. Cheguei a casa, fui direto ao meu quarto, abri a gaveta da cômoda, tirei a toalha bordada e lá estava a pasta do notário, o papel que eu nunca tinha assinado. Vou te explicar agora uma coisa que muda toda esta história e que aqueles três, na casa da Costa Nova, nunca souberam. Eu nunca transmiti à casa. Lembras-te do papel que eu não assinei no notário, da minha velha mania de não assinar nada com pressa? Pois é. Aquele papel era a escritura de doação. Enquanto eu não a assinasse e não a registrasse na conservatória, a casa continuava a ser minha, comprada com o meu dinheiro, em meu nome, perante a lei e perante o mundo inteiro, e eu nunca a assinei. A pasta estava ali, na minha gaveta, intacta, há meses, esquecida por causa de uma teimosia de velha que naquele momento se revelou a coisa mais inteligente que eu fiz na vida sem sequer ter pensado. Eu tirei aquele papel da gaveta
e fiquei a olhar para ele à luz do candeeiro do quarto, e ri. Ri sozinha, no escuro, uma risada que era meio choro, porque a vida tem destas ironias cruéis e perfeitas. A minha mania mais chata, aquela que tantas vezes irritou fornecedores e atrasou negócios, aquela que o próprio Joaquim implicava comigo dizendo: Benedita, assina lá o papel. Mulher, era a mania que agora me devolvia tudo. O meu marido morto, sem saber, tinha me protegido através de um hábito que ele achava ridículo. Aquela gente toda, a Lourdes, o Fernando, a Sandra, tinham se instalado numa casa que achavam ser do Rui e da Sandra, quando na verdade era minha. Minha, do princípio ao fim. Eles não tinham ocupado a casa do Rui. Eles tinham se metido, sem saber, dentro de uma casa que pertencia, em papel e em lei, à velha de quem se riram à porta. A velha a quem a Lourdes perguntou para que é que precisava de uma casa na ria. Sabem o que isso significa na prática? Significa que eu não precisava de expulsar ninguém aos gritos. Não precisava de trocar fechaduras à força. Não precisava de fazer escândalo nenhum. Eu só precisava de esperar. Porque eles tinham construído um castelo inteiro em cima de areia que era minha, e areia que é nossa, a gente tira quando bem entende, e o castelo cai sozinho. Mas eu nem precisei de fazer nada. Foi aí que a vida me ensinou a lição mais bonita de todas, que a ganância dos maus, quando deixada à vontade, é a ferramenta mais eficiente que existe para os destruir. Eu não levantei um dedo. Eles afundaram-se sozinhos. Lembram-se do anúncio? Da casa de férias na ria, sem licença, sem registro de alojamento local? Pois bem, eu não denunciei. Não precisei. Aquela casa, na Costa Nova, fica numa rua de vizinhos antigos. Gente de pesca, gente que conhecia o Joaquim, gente que reparou logo no entra e sai de turistas com malas de rodinhas, no barulho a horas mortas, nas festas de quem aluga casa por uma noite e não tem de acordar cedo no dia seguinte para ir trabalhar. E numa terra pequena dessas, a vizinhança tem olhos e tem telefone da Câmara Municipal. Aqueles palheiros às riscas, com a explosão do turismo, tornaram-se uma mina de ouro. Alugar um a turistas, por noite, no verão, pode render numa semana o que muita gente ganha num mês inteiro. A Lourdes via o ouro, mas não via, ou não quis ver, a armadilha agarrada a ele. E a ganância é assim. Vê sempre o prêmio, nunca vê a conta que vem junto. Deixa eu te explicar como funciona o alojamento local em Portugal, porque foi exatamente nisto que eles tropeçaram. Para alugar uma casa a turistas, por noite, é obrigatório registrar o imóvel como alojamento local na Câmara Municipal, ter um número de registro afixado, cumprir regras de segurança, ter livro de reclamações, declarar os hóspedes às autoridades. Funcionar sem esse registro é ilegal e dá coima pesada, daquelas que podem chegar às dezenas de milhares de euros. Para quem é daqui, o equivalente seria abrir uma pousada sem alvará, sem registro na prefeitura, sem nota fiscal, e ainda sair anunciando na internet para o mundo todo ver. No Brasil, a gente tem coisa parecida na regulação do aluguer por temporada e no registro nas plataformas, mas aqui em Portugal, a fiscalização da Câmara cai mesmo em cima, e cai rápido, ainda mais quando é um vizinho irritado que aponta o dedo. E foi o que aconteceu. A fiscalização da Câmara apareceu numa terça-feira de manhã. Eu soube depois, pelos próprios vizinhos, gente que me ligou a contar, porque naquela rua já me tinham conhecido nas voltas que dei para comprar e arranjar a casa, e ficaram a tratar-me por Dona Benedita com respeito. Daquele respeito que uma terra pequena dá a quem chega de mão limpa. Apareceram 2 fiscais, pediram o registro de alojamento local, e a Lourdes, claro, não tinha registro nenhum. Pediram a licença, não havia licença. Pediram quem era o proprietário do imóvel, para o notificarem. E foi aí que a coisa desabou de vez, porque quando foram à conservatória ver de quem era a casa, o nome que apareceu no registro não foi o do Rui, não foi o da Sandra, não foi o da Lourdes, nem o do Fernando, foi o meu, Benedita Saraiva, única e legítima proprietária do imóvel. Imaginem a cara da Lourdes, quando o homem da Câmara lhe explicou que ela não só estava a explorar um alojamento ilegal, como estava a fazê-lo numa casa que nem sequer pertencia à família dela, que a velha de quem ela se riu à porta, a velha que ela mandou ir descansar,
Era a dona de cada tábua daquele chão, de cada telha daquele teto, de cada risca vermelha e branca daquela fachada. Eu não estava lá para ver. Mas não preciso de ter estado. Eu conheço aquela mulher. Sei exatamente como o sorriso fino dela se desfez, como as mãos rápidas dela ficaram de repente sem saber o que segurar, como a voz alta dela, pela primeira vez, não encontrou nada para dizer. Há silêncios que valem por 1000 discursos, e o silêncio da Lourdes naquela manhã foi o discurso mais alto que ela alguma vez fez. A casa estava à beira da ria, e a maré, naquele dia, virou. O que veio a seguir veio depressa, como vem sempre quando uma mentira se desmancha. A coima do alojamento ilegal recaiu sobre quem estava a explorá-lo, e não foi pequena. A Câmara deu ordem para cessar a atividade imediatamente, e eu, como proprietária, fiz a única coisa que precisava de fazer. Contratei um solicitador, um senhor sério de Aveiro chamado Dr. Almeida, e mandei notificar formalmente todos os ocupantes da casa para a desocuparem, por escrito, com prazo, tudo dentro da lei, tudo no claro, tudo limpo. Aqui, cabe uma palavra sobre como funciona tirar alguém de uma casa, porque muita gente pensa que é só chegar e mandar embora, e não é. Mesmo sendo eu a dona, mesmo estando eles lá sem direito nenhum, eu não podia simplesmente trocar a fechadura e atirar as coisas deles pela janela. Em Portugal, como no Brasil, há um caminho legal a seguir. Notifica-se, dá-se prazo, e se a pessoa não sair, recorre-se ao tribunal. A diferença é que, quando a pessoa não tem absolutamente nenhum título, nenhum contrato, nenhum direito para estar ali, esse caminho é rápido e é certo. No Brasil seria parecido, com a vantagem de que lá a gente tem a justiça gratuita para quem não pode pagar advogado e tem a figura da conciliação que muitas vezes resolve antes de chegar ao juiz. Cada país tem o seu sistema, e os dois, à sua maneira, protegem quem tem a razão e o papel do seu lado. E eu tinha os dois, mas na verdade nem foi preciso chegar ao tribunal. E aqui está a parte mais bonita, a parte que me ensinou tudo. Eles saíram sozinhos, porque uma coisa é ocupar a casa de um genro fraco, achando que ninguém vai reagir. Outra coisa, muito diferente, é descobrir que se está a viver, ilegalmente, dentro da casa registrada, em nome de uma senhora que tem todos os papéis em dia e um solicitador a bater à porta. A vergonha, nestes casos, é mais rápida do que qualquer juiz. E aqui está a parte de que eu mais me orgulho, e quero que você preste atenção nela, porque é a diferença entre mim e eles. Eu não fui lá esfregar nada na cara de ninguém. Não voltei a Costa Nova para ver a humilhação deles. Não levei testemunhas. Não filmei com o telemóvel para mostrar às vizinhas. Não gritei vitória em lado nenhum. Eu sabia o que tinha. Quem tem a verdade na mão, não precisa de a gritar na rua. Mandei o papel pelo solicitador. Esperei o prazo. E deixei que a vergonha fizesse, em silêncio, o trabalho que eu nunca rebaixaria as minhas mãos a fazer. Eles saíram. Tiveram de sair. A Lourdes e o Fernando voltaram para a casa arrendada de Ilhavo, de onde nunca deviam ter saído, com a coima às costas e com uma fama que, numa terra pequena, é pior do que qualquer multa. A fama de terem ocupado a casa da própria consogra e de terem sido postos na rua por ela. Numa terra pequena, esse tipo de história corre de boca em boca, na feira, no café, à porta da igreja ao domingo, e cola na pele, e não sai mais. Pediram a chave reserva de volta, aquela que eu tinha deixado no prego? Não pediram nada. Deixaram a casa, deixaram o meu avental dobrado em cima da mesa da cozinha, e ao lado dele, num gesto que eu nunca saberei se foi de vergonha ou de pressa, deixaram a minha chave de latão, a mesma do prego, pousada como quem devolve uma coisa roubada, sem coragem de olhar para ela. Foram-se, sem se despedirem, sem um pedido de desculpas, sem nada. A última coisa que soube é que a Lourdes nunca mais conseguiu olhar uma vizinha nos olhos na feira de Ilhavo e que deixou de ir à missa da aldeia, onde sempre fez questão de se sentar na primeira fila. A primeira fila, agora, ardia-lhe nas costas. Mas a parte mais difícil de toda esta história não foram eles. Vilão a gente vê de longe, e contra vilão a gente endurece. A parte mais difícil foi o meu filho. Uns dias depois de tudo, o Rui apareceu à minha porta, em Aveiro, sozinho, sem a Sandra.
Tinha o rosto cavado de quem não dormia. Havia noites, a barba por fazer, os olhos vermelhos, e ficou ali, parado, à entrada, sem coragem de entrar, igual ao menino que partia um copo e não sabia como me contar. Eu deixei-o entrar. Mãe deixa sempre entrar, mesmo quando devia mandar embora. Mas deixei-o entrar de outra maneira, dessa vez. Sem abrir a gaveta, sem oferecer a solução de bandeja. Só ouvindo, ele sentou-se na minha cozinha, na cadeira onde se sentava em miúdo, e começou a falar, atabalhoado, as palavras a tropeçarem umas nas outras. Mãe, eu não sabia que ia chegar a este ponto. A Sandra disse que era só por uns tempos, que os pais dela estavam apertados com a renda, que era para ajudar. Depois apareceu a ideia do aluguer aos turistas, e eu achei que não, mas a Sandra insistiu, e a mãe dela apertou, e eu não soube dizer que não. E quando dei por mim, mãe, eles tinham mudado tudo. Tinham posto as fotografias deles, tinham começado a falar comigo como se a casa fosse deles, e eu deixei. Eu deixei, mãe. Não sei por que é que eu deixei. E aí ele parou, e olhou para mim, e disse a coisa que mais me doeu. Mãe, eu juro que não fui eu que pus as ferramentas do pai na rua. Foi a Lourdes. Eu nem vi. Quando vi, já estavam lá fora. E foi aí que eu percebi o tamanho exato do problema do meu filho. Não era maldade, era ausência. Ele não tinha feito o mal com as próprias mãos, é verdade, mas tinha deixado fazer. Tinha estado na casa enquanto a mãe da mulher punha as ferramentas do pai dele no lixo e não tinha dito nada, não tinha levantado nada, não tinha impedido nada. E eu disse-lhe isso, olhando-o nos olhos, com uma calma que me custou toda a vida a aprender. Rui, eu acredito que não foste tu. Acredito mesmo. Mas ouve bem o que eu te vou dizer, porque é a coisa mais importante que esta tua mãe alguma vez te disse. Não chega a não fazer o mal. Há uma diferença entre um homem e um menino, e a diferença é esta. O menino deixa as coisas acontecerem e depois chora, e diz que não foi ele. O homem põe-se à frente das coisas antes de elas acontecerem, mesmo que lhe custe, mesmo que tenha de enfrentar a mulher, a sogra, o mundo inteiro. Tu deixaste. E deixar, filho, quando se trata de defender quem a gente ama, é também uma forma de fazer. O Rui baixou a cabeça e chorou. Chorou como não chorava desde miúdo. E eu não me levantei para o abraçar logo, como teria feito a vida inteira. Deixei-o chorar, deixei a lição entrar. Porque há abraços que damos cedo demais e que apagam a lição antes de ela ensinar, e eu já tinha dado abraços a mais e lições a menos àquele filho. Doeu-me mais o silêncio do meu filho naquele dia, a cabeça baixa dele, os ombros a tremer, do que todos os risos da Lourdes juntos, porque dos maus eu não esperava nada, e de quem não se espera nada, não se leva desilusão. Mas do Rui eu esperava. Esperei a vida inteira. E vê-lo, ali, fraco, incapaz de me ter defendido, foi a ferida que demorou mais a sarar, muito mais do que a casa, muito mais do que o avental roubado, muito mais do que a frase da Lourdes à porta. A Sandra? A Sandra mostrou quem era, no instante exato em que deixou de haver dinheiro e casa para ganhar. Quando percebeu que a casa nunca tinha sido deles, que não havia herança nenhuma a passar para o nome dela, que a sogra não era a velha tola que ela julgava, mas a proprietária de tudo, a Sandra fez as malas. E reparem na frieza, porque isto é de uma frieza que só se vê em filme. Ela não fez as malas com raiva, não houve gritaria, não houve cena. Ela fez as malas com a mesma calma com que somava as contas por trás dos sorrisos. Não por mágoa, não por orgulho ferido, não por amor desfeito. Por contabilidade. Pura e simples contabilidade. Isto não é uma esposa a sair de um casamento. É uma sócia a encerrar uma parceria que deixou de dar lucro. A Sandra tinha casado com a expectativa de um patrimônio. Tinha investido 10 anos naquilo, como quem investe num negócio. E no dia em que o patrimônio se revelou um engano dela, encerrou a sociedade, recolheu o que era seu e saiu à procura de outro investimento melhor. Porque era isso que aquele casamento sempre foi para ela, desde o primeiro dia. Uma sociedade. E sociedade, quando deixa de dar lucro, dissolve-se sem lágrimas. O Rui ficou destroçado, claro. Por mais fraco que ele tivesse sido, amava a Sandra de verdade, à maneira dele.
E ver a mulher sair daquele jeito, sem um pingo de dor, foi para ele um segundo soco depois do primeiro. Mas com o tempo, eu vi que aquele segundo soco foi o que finalmente o acordou. Porque uma coisa é a mãe avisar que a mulher não te ama de verdade. Outra é ver, com os próprios olhos, a mulher arrumar as malas com a frieza de quem arruma um armário. Há lições que só doem o suficiente quando vêm da própria vida. O casamento do Rui acabou poucos meses depois. E o Rui, sozinho, endividado, sem a casa que julgava sua, acabou por me pedir, num jantar, de cabeça baixa, se podia ir morar comigo na pensão, ou então, quem sabe, na casa da Costa Nova, agora que estava vazia. E aqui eu preciso de te confessar que foi a coisa mais difícil que eu fiz em toda esta história. Mais difícil do que sair daquela porta. Mais difícil do que esperar a vergonha deles em silêncio. Eu disse não ao meu próprio filho. Não, Rui, não vais morar na Costa Nova. Aquela casa eu comprei para te dar um lugar de paz, e tu deixaste que a enchessem de gente que pôs as ferramentas do teu pai no lixo. Eu amo-te, és o meu único filho, e vou amar-te até ao último dia. Mas amar não é a mesma coisa que servir de tapete. Tu vais aprender a pôr-te de pé sozinho, porque foi a única coisa que eu nunca te ensinei, e a culpa disso é minha, por ter aberto a gaveta vezes demais. A gaveta fechou, filho. Por bem teu, fechou. Olha, eu sei o que muita gente pensa quando ouve uma mãe dizer não a um filho, que é dureza, que é falta de coração. Mas deixa eu te dizer uma coisa que só se aprende vivendo. Ajudar sem limite não é amor, é covardia disfarçada de bondade. A gente diz sim a tudo porque não aguenta ver a cara de desânimo do filho. E nesse não aguentar, que é nosso, que é egoísta, a gente cria adultos que nunca aprendem a aguentar nada. Eu fui culpada disso. 40 anos de gaveta aberta fizeram do meu Rui um homem que não sabia dizer não a uma mulher e à sogra dela. E o dia em que eu fechei a gaveta foi o dia em que eu finalmente comecei a ser mãe a sério. Os limites não são o fim do amor, são a forma mais alta dele. Quem te ama de verdade é quem te diz não quando o sim te ia afundar. O Rui não gostou. Saiu magoado daquele jantar, com a sensação de que a própria mãe lhe tinha virado as costas no pior momento da vida dele. E eu fiquei aquela noite acordada, a perguntar-me se tinha sido dura demais, se uma mãe de verdade não devia acolher o filho caído em vez de o mandar aprender a levantar-se sozinho. Foi a noite mais difícil de toda esta história. Porque é fácil dizer não a um vilão. Dizer não a um filho que chora é a coisa mais contra a natureza que existe para uma mãe. Mas eu aguentei. Aguentei porque sabia, lá no fundo, que o sim daquela vez ia afundá-lo, para sempre. E vou te contar o que aconteceu nos meses seguintes. Porque a vida, às vezes, é mais sábia do que a gente, e premeia quem tem a coragem de fazer o que é certo mesmo quando dói, sem ter para onde fugir, sem a gaveta da mãe para abrir, sem a casa para se esconder. O Rui teve de se virar pela primeira vez na vida. E virou-se. Arranjou um emprego de verdade, fixo, com horário e com ordenado certo ao fim do mês, num armazém de uma fábrica de cerâmica de Aveiro, dessas que fazem a louça que sai daqui para o mundo inteiro. Aveiro e a região, aliás, sempre foram terra de cerâmica e de porcelana fina. Há fábricas centenárias por aqui, cuja louça está em mesas de meia Europa. E foi numa dessas que o meu filho, pela primeira vez, aprendeu o que é ganhar o pão com o suor do próprio trabalho, e não com as comissões que vinham e iam nem com a gaveta da mãe. Começou a pagar as próprias dívidas, devagar, do jeito honesto, que é o único jeito que ensina alguma coisa. E uma coisa curiosa aconteceu. À medida que ele começou a sustentar-se, começou também a endireitar as costas. O homem que andava encolhido foi ficando mais firme. A voz, que era de pedir desculpa por existir, foi ganhando chão. Foi como se o trabalho honesto lhe tivesse devolvido uma coluna que a vida fácil lhe tinha tirado. E começou a vir ver-me, aos domingos, não para pedir nada, mas só para estar. A gente conversava na cozinha, ele ajudava-me a descascar batatas, contava-me do trabalho, ria das histórias antigas da pensão, e aos poucos eu fui reconhecendo, debaixo do homem mole que ele tinha sido, o menino bom que eu criei nos corredores da pensão Saraiva. Ele só tinha precisado de cair para aprender a levantar-se.
e eu só tinha precisado de ter a coragem, tarde, muito tarde, de o deixar cair. Um domingo, ele chegou com uma coisa embrulhada em papel. Era uma peça de louça que ele tinha comprado com o primeiro ordenado dele, uma travessa pintada à mão, da fábrica onde trabalhava. Para a senhora pôr os ovos moles, mãe, disse ele, com um sorriso meio envergonhado. Eu guardei aquela travessa como se fosse de ouro, porque era a primeira coisa que o meu filho me dava com dinheiro ganho por ele, com as próprias mãos, sem dever nada a ninguém. E valia mais aquela travessa de barro do que a casa inteira da Costa Nova. A caixa de ferramentas do Joaquim eu trouxe comigo daquele domingo e nunca mais a larguei. Não a usei para nada. Não precisava. Ela passou a estar sempre comigo, onde quer que eu estivesse, só para me lembrar, todos os dias, do que quase deixei que me tirassem e do dia em que decidi que não. E a casa da Costa Nova? A casa das riscas vermelhas e brancas, à beira da ria, com a varanda virada para a água, eu fui morar nela. Pois é. A casa que eu comprei para dar ao meu filho, a casa de que a Lourdes me perguntou para que é que eu, velha, precisava, tornou-se a minha casa. Aluguei a pensão Saraiva, em Aveiro, a um casal novo, gente trabalhadora e séria, que vai cuidar bem dela e continuar a receber hóspedes com a dignidade que aquela casa merece, e mudei-me para o palheiro das riscas vermelhas e brancas, à beira da ria. No primeiro dia em que dormi lá, sozinha, naquela casa que tinha sido palco de tanta coisa feia, eu tive medo de não conseguir. Reparem na ironia. A porta que eu abri para entrar de vez na casa foi aberta com a minha chave reserva. Aquela mesma cópia de latão que eu tinha pendurado num prego para emergências, que a Lourdes guardou na memória como um ladrão guarda a planta de um cofre, e que no fim, ela mesma me devolveu ao fugir, sem saber que estava a entregar-me a chave da minha própria paz. As coisas que a gente guarda com amor têm dessas. Voltam para nos abrir as portas certas, até quando passam pelas mãos erradas. Tive medo de que as paredes guardassem o eco da frase da Lourdes, de que eu visse o fantasma do Fernando de pantufas na cozinha cada vez que entrasse nela. Mas aconteceu o contrário. Limpei a casa de alto a baixo com as minhas próprias mãos. Tirei as fotografias deles que ainda restavam. Voltei a pôr na parede as coisas que tinham sentido. Pendurei o quadro dos barcos do inglês na sala e pus a caixa de ferramentas do Joaquim por baixo dele. E quando acabei, a casa já não era a casa que eles tinham sujado. Era a minha casa. A casa que o Joaquim sonhou. E eu senti, pela primeira vez em 6 anos, que não estava completamente sozinha dentro dela. Todas as tardes, quando o sol começa a cair, eu sento-me na varanda de madeira, com uma chávena de chá e uns ovos moles na travessa que o Rui me deu, e fico a ver a ria ficar cor de cobre, os barcos a passar devagar, as garças a pousar na água parada. Foi o que o Joaquim sempre quis, morrer a ver o sol cair na ria. Ele não chegou a tempo, mas eu chego, todas as tardes, por nós os dois, e às vezes falo com ele em voz alta, e a brisa que vem da água parece responder. Para que é que uma velha precisa de uma casa na ria? Perguntou-me a Lourdes, com aquele sorriso fino, à porta, no dia em que se julgou dona do que era meu. Precisa para isto, minha senhora, para se sentar na varanda da própria vida, depois de a ter quase entregue de mão beijada, e descobrir que ainda há sol a cair, ainda há chá a fumegar, ainda há doce na travessa, e ainda há paz, muita paz, na casa de quem teve a teimosia de não deixar que lhe roubassem o que era seu. Eu tenho 72 anos e aprendi tarde, mas aprendi. Aprendi que a bondade sem limite é só uma porta destrancada à espera de quem entre para levar. Aprendi que a gente pode amar um filho com a vida toda e ainda assim ter de o deixar cair, para que ele aprenda a andar com as próprias pernas. E aprendi que o que é nosso, nós protegemos enquanto está tudo em paz, no claro, no papel, na lei, porque a hora de proteger o que é nosso não é quando o ladrão já está dentro de casa, é muito antes. Num dia tranquilo, com uma chávena de chá na mão e uma velha mania de não assinar nada com pressa. E aprendi, acima de tudo, uma coisa que eu queria muito que ficasse contigo. Há uma diferença enorme entre dar e entregar-se. Dar é abrir a mão com amor. Entregar-se
é deixar que tirem a mão inteira. Eu passei a vida a confundir as duas coisas, a achar que ser mãe, ser boa, ser generosa, era não ter limite nenhum, era estar sempre disponível para ser usada. E quase paguei por essa confusão com a minha casa, com a minha dignidade, com o respeito por mim mesma. Foi preciso uma mulher de avental roubado dizer-me para ir embora da minha própria casa, para eu finalmente entender que amar não é o mesmo que desaparecer. Se há uma coisa que eu queria que você levasse desta minha história, é esta. Não confunda ser boa com ser tola. Dê, ame, ajude, abra a sua casa, sirva o seu café aos estranhos, como eu servi durante 40 anos. Mas guarde sempre, num bolso de dentro, a sua chave reserva, a chave do que é seu. A chave da sua dignidade. Porque vão sempre aparecer pessoas a dizer-lhe que você, velha, já não precisa de casa, de voz, de lugar à mesa. E a única resposta que essas pessoas merecem é a que eu dei. Deixá-las rir, virar costas e ir sentar-me, em paz, na varanda que é minha. Se esta história tocou alguma coisa dentro de você, se você conhece uma benedita, se você é uma benedita, fica aqui comigo mais um bocadinho. Conta nos comentários. Você já abriu a gaveta vezes demais para alguém? Já deixou alguém pendurar os pés na sua bondade? Eu quero ler a sua história, porque foi a partilhar histórias como a minha, de mulher para mulher, que muitas de nós aprenderam a fechar a gaveta a tempo. E se você gostou de se sentar comigo nesta varanda, deixa o seu carinho, segue para ouvir as próximas e leva com você a chave reserva da sua própria vida, que ela nunca caia na ria e que você nunca precise de a usar, mas que se precisar, ela esteja sempre lá, no bolso de dentro, à espera. Até a próxima.